Nossa próxima etapa agora é estudar equações diferenciais de segunda ordem. O nosso foco no primeiro momento serão as equações diferenciais lineares. Então, elas vão ter quase a mesma forma das lineares de primeira ordem, só que vai aparecer aí, né, a derivada de ordem 2. Então, a forma dessa equação diferencial, eu estou usando aqui o livro do Reginaldo, ela é dessa forma: y duas linhas mais uma função que depende de t ou de x, vezes y' mais outra função que depende somente de x ou t, né, y, igual a uma f de t. Notem que como agora eu tenho uma derivada de segunda ordem, uma condição inicial só não vai resolver, porque se eu tenho uma derivada de segunda ordem, isso indica, né, a grosso modo, que eu teria que resolver duas integrais para eliminar essa equação. Então, eu teria duas constantes a determinar. Dessa forma, eu vou precisar de mais uma condição inicial. Então, aqui eu tenho uma condição inicial sobre a função e uma condição inicial sobre a derivada da função para me conseguir identificar quem vai ser a minha solução. Nós sabemos que numa equação diferencial sem condição inicial, eu consigo várias soluções variando as minhas constantes. Com a condição inicial, então, eu preciso que essa solução seja única. Para que isso aconteça, o teorema da existência e unicidade nos fala que nós precisamos que as funções p, q e f sejam contínuas. Então, este problema inicial, de valor inicial, com as funções p, q e f contínuas, com certeza a conclusão que eu tenho é que a solução vai ser única, passando pelo ponto t0, y0. Nós temos aqui um exemplo em que pede, dada uma EDO de segunda ordem, linear, qual é o maior intervalo que esse PVI tem solução única, tem uma única solução. Então, a gente sabe que as funções envolvidas na EDO precisam ser contínuas. O que nós sabemos é que essa primeira função, né, p de t igual a 1 sobre t menos 2, então, se eu tenho aqui p de t igual a 1 sobre t menos 2, eu sei que essa função vai ser contínua para todo t diferente de 2. Já a minha função q de t igual, tá ali, né? Seno de t dividido por t mais 2, a função seno de t é contínua para todo t. A t mais 2 também, mas como ela está no denominador, eu tenho uma descontinuidade em t igual a menos 2. Então, eu preciso que o t seja diferente de menos 2 para me ter a continuidade garantida. E a última função, que é a f de t, igual a et dividido por t, nós temos que a descontinuidade seria quando t fosse zero, então também t diferente de zero. Então, os meus intervalos de solução, eles vão conter todos os reais, exceto esses três valores de t, né? Então, eu teria aqui, se eu tiver o eixo t com o eixo y da minha solução, eu sei que se o t for menos 2, for 2 e for 0, eu tenho um problema. Então, eu preciso, o meu intervalo de solução vão ser todos os reais, exceto os que incluem o menos 2, o 0 e o 2. Então, dependendo de onde estiver a minha condição inicial, eu tenho a minha região de solução. Então, se a minha condição inicial for, por exemplo, o ponto 1, 1, né, estaria mais ou menos aqui, a minha região de solução vai ser essa aqui, ó, entre 0 e 2. Agora, também eu posso ter condições iniciais para t maiores que 2 ou soluções iniciais para t menores que menos 2.